Edir, do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência. Já caminhando para 10 horas Daqui a pouco a gente faz 10 horas de sessão. Nós temos ainda o deputado Farur. Fiz a pronúncia correta? Deputado Farur. Temos Faur. Temos também o deputado Sanderson. E temos a deputada Adriana, que vai fechar. E depois a gente vai abrir aqui. Nós vamos depois abrir para ouvir um pouco da sociedade, porque nós temos que concluir os trabalhos aqui. Deputado Faur, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, senhor presidente. Eu gostaria primeiro de enaltecer o seu trabalho frente a essa audiência pública e principalmente a sua trajetória dentro do Senado Federal. Meus parabéns. Eu gostaria de, como vários oradores, oradoras, deputados, deputadas e pessoas do povo se manifestaram antes de mim, é óbvio que a minha fala será um pouco redundante, repetitiva, mas eu gostaria de começar dizendo sobre a época em que o ministro Alexandre de Moraes, criminosamente, prendeu Daniel Silveira, mandou prender Daniel Silveira, de noite, por um flagrante inexistente, e posteriormente, nós, deputados federais, através de uma sessão da Câmara dos Deputados, votamos a manutenção ou não da prisão do Daniel Silveira, aonde que maioria dos parlamentares que votaram optaram pela manutenção da prisão. Uma atitude vergonhosa da Câmara dos Deputados, vergonhosa, porque, como disse a minha amiga deputada Aline, talvez ali sim tenha sido um dos momentos em que a chave foi virada. A justiça tem avançado de forma arbitrária e criminosa, principalmente altas instâncias do Poder Judiciário, sobre outros poderes. Eu aprendi, quando criança, nos bancos escolares, na escola primária, de que os poderes da República são independentes e harmônicos. E hoje, como deputado federal, exercendo o meu mandato de deputado federal, eu noto que mentiram para mim. Mentiram para mim. Mentiram para nós, mentiram para as crianças, para os alunos. O Poder Judiciário, a ditadura do Poder Judiciário tem se manifestado da sua forma mais covarde, através da força da censura, prisões arbitrárias. Isso aí precisa ser contido, Alguns oradores comentaram de que hoje os deputados têm medo, os deputados evitam se manifestar, evitam postar. Eu não diria nenhum medo, é uma cautela, porque vai ser censurado, não tenham dúvida disso. Eu, 7, 8 dias atrás, fazendo uma live no YouTube, simultaneamente no TikTok, derrubaram a minha live no TikTok, sem nenhum tipo de esclarecimento, de manifestação por parte da plataforma. Simplesmente derrubaram, não sei nem porquê, porque eu falei um monte de merda ali mesmo, é verdade, mas eu não sei nem qual foi a merda que eu falei principal que derrubaram a minha live. Então, quer dizer, não nos mostram nem o porquê nós estamos sendo censurados, isso vindo das plataformas. O Facebook pergunta, se você entra no Facebook, está ali escrito, no que você está pensando. Se você falar, é derrubado e censurado. Então, quer dizer, isso, se o Facebook não derrubar, ministro Alexandre de Moraes derruba. E quando eu falo ministro Alexandre de Moraes, eu queria dizer o seguinte: o ministro talvez seja aquele que esteja aparecendo, aquele que esteja à frente das arbitrariedades, mas nós temos que pensar o seguinte: se ele está fazendo isso, é porque outros estão referendando e assinando embaixo. E podem ter certeza, eu já vi chegar denúncias contra o Alexandre de Moraes. Eu sou policial, sou oriundo da Polícia Militar, e eu sei que quando se chegam denúncias, sejam quais forem,
A obrigação é serem investigadas. Posteriormente, nós podemos dizer sim, se houve má-fé do denunciante, se houve crime por parte de quem denunciou, sabidamente sabendo que estava denunciando uma pessoa que não cometeu aqueles crimes, mas a obrigação da justiça, da polícia é investigar. E hoje o que nós vemos? Denúncia partindo-se da direita, partindo-se de deputados de direita, de organizações de direita, do povo de direita, não estão sendo investigadas por quem de direito, e ao contrário, o denunciante está sendo indiciado em inquérito, está sendo preso. Um absurdo, senhor senador, que está acontecendo na Câmara dos Deputados, talvez não tenha chamado a atenção das pessoas, mas o deputado, jovem deputado, competente deputado Marcel Van Hatten, corajosamente recolheu assinaturas para uma CPI do abuso de autoridade para investigar o STF e o TSE. E um deputado federal mandou um expediente para o STF pedindo a inclusão das pessoas que assinaram a CPI no inquérito dos atos antidemocráticos. Senhores deputados, deputadas, senadores, povo brasileiro, vai chegar o dia, não está longe, de um deputado que apresentar um projeto, que assinar um requerimento, assinar um apoiamento, vai ser indiciado em inquérito e preso. Os senhores prestem atenção a que ponto está chegando, porque quando nós falamos do judiciário, dos desmandos, nós temos que lembrar que aqui dentro do Congresso Nacional tem deputados e senadores tão criminosos como Alexandre de Moraes, omissos, vagabundos e desqualificados. E tem. Por isso que eu não gosto de generalizar o Congresso, a Câmara, o Senado, porque também passaram por aqui e estão aqui hoje pessoas dignas, homens e mulheres dignos, defendendo e honrando cada voto recebido e honrando o povo brasileiro. Então não podemos generalizar, porque na verdade não são instituições que cometem erros e que são omissas, são pessoas que cometem erros e são omissas. E nós temos visto omissão por parte de deputados, senadores e de ministros do STF que não freiam o senhor Alexandre de Moraes. Não freiam o senhor Alexandre de Moraes. Aí coloca, eu vi muitas críticas aqui à Polícia Federal. A Polícia Federal é uma das instituições que eu mais respeito, sabendo que também tem pessoas lá dentro que não merecem o respeito que a instituição merece, claro, mas em sua grande maioria homens e mulheres probos, trabalhadores e que às vezes se sentem ridicularizados, se sentem constrangidos de cumprirem ordens do Alexandre de Moraes. E se deixarem de cumprir, acontecem tal qual estão fazendo com o diretor da PRF. Respondem por tudo quanto é tipo de crime que jogam para cima dele e vai ter problemas, infelizmente, vai ter problemas, porque quem denuncia, quem investiga e quem julga são as mesmas pessoas. Tá? Então, ele vai ter problema, não tenha dúvida disso. Espero que consiga fazer o que é difícil também, porque eu vi manifestação de advogados, de que o cara perde tempo, advogados perdem tempo lá com 10, 12 folhas de papel, fazendo defesas, inclusive nesses casos ideológicos, e o juiz, em poucos minutos, não dá tempo de ler tudo aquilo de forma nenhuma, não acata nada daquilo e manda que continue a ação e que prejudique o cliente. Isso quando ideologicamente. Não vemos a mesma força da justiça, senhor senador, principalmente em instâncias superiores. Eu sou defensor da justiça porque trabalhei com grandes juízes, grandes promotores, grandes desembargadores. Trabalhei, ajudaram pessoas com vontade de mudar e prender criminosos. Eu trabalhei. Mas hoje em dia, nas instâncias superiores, infelizmente, eu gostaria de ver a mesma força desses magistrados, inclusive do Ministério Público, contra bandidos, seja ele o criminoso comum, como os políticos corruptos, que nós temos aí vários políticos, não vou vir aqui citar o nome de cada um deles, que tem broncas de corrupção engavetadas no STF, tramitando no STF a passos de tartaruga, ao passo que Daniel Silveira foi processado, preso, condenado e o diabo a quatro em poucos meses. Então,
um absurdo, ações legítimas da Polícia Federal contra corruptos sendo barradas pelo ministro Gilmar Mendes, barradas, ações contra corruptos, contra corrupção, porque atingiram alguma coisa importante, poderiam chegar até esses ministros. Nós vimos denúncia, delação premiada que envolvia o Toffoli, simplesmente mataram no peito e guardaram e arquivaram. Então, pô, não estou dizendo que seja culpado. Por quê? Porque não foi investigado. Tem que se investigar e depois dar satisfação para o povo. Qualquer um do povo pode ser e deve ser investigado se denúncias graves contra ele tiverem, principalmente quando se há indícios, tá? Então, gostaria, para encerrar a minha fala, só lembrando algumas... Gostaria de mandar o meu abraço, o meu apoio a todos os brasileiros, brasileiras, patriotas que encontram-se protestando legalmente, garantidos pela Constituição, democraticamente, defronte os quartéis, tá? Brasil afora, em especial para aqueles que estão em frente ao Comando Geral do Exército aqui em Brasília e aqueles que estão em frente ao tiro de guerra em Maringá, minha cidade. Maringá, olha, vocês me representam, a minha continência, força e honra, vocês me representam, não desistam. E eu quero mandar um recado aqui, senador, para finalizar, para os eleitores. A liberdade de você votar é sua, a lei garante, o voto é secreto, embora não seja totalmente ou nada auditável, você tem todo o direito de escolher os seus representantes. Agora eu digo uma coisa, Lula foi condenado em várias instâncias, inclusive por colegiado, com várias provas, com processos gigantescos, fartas provas, foi condenado, provando e comprovando. Se você pegar o dicionário e ler o que eu vou dizer aqui, por corrupção, por ser ladrão, o fato do STF ter considerado a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente, entre aspas, para fazer esse julgamento, esses processos, para essa coleta de provas, não muda a verdade. É a mesma coisa, se um ladrão entrar na minha casa e furtar a minha televisão, o fato de não se ter provas contra ele, dele ser absolvido, não faz com que ele deixe de ser ladrão. Então você, isso eu não vou dizer nem se votou ou não votou, porque nós não sabemos nem quem votou em quem votou, porque não é auditável. Mas você que votou, que foi lá e apertou o 13, tenha consciência que você votou num bandido, num ladrão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Força e honra! Muito obrigado.